Eu quero chamar a atenção dos ouvintes agora para o caso de uma morte de uma paciente de 24 anos de idade. Eu havia dito 23, mas na realidade são 24 anos completados em março desse ano, 24 anos de idade. A Ana Catarina de Souza. Essa jovem, essa moça, passou por um verdadeiro martírio há mais ou menos 2 meses e meio, quase 3 meses, desde que sentiu um ardor no canal urinário e deu entrada na UPA da Avenida Getúlio Vargas, aqui em Teófilo Otoni. Lá, ela foi diagnosticada com suspeita de infecção urinária e recebeu um medicamento. Mandada de volta para casa, essa paciente apresentou uma série de complicações por conta desse medicamento, foi mandada de volta para a UPA e nesse martírio ela entrou e saiu da unidade de pronto atendimento 9 vezes, exatamente naquele período em que estavam fazendo a transição da UPA da Getúlio Vargas para a UPA do Raimundo Gobira, a UPA da Getúlio Vargas ficando para pacientes Covid e o Gobira para os casos não Covid. Acontece que da última vez que ela procurou a UPA da Getúlio Vargas, como o caso dela não era suspeito de Covid, ela foi mandada para o Hospital Raimundo Gobira, para a UPA do Gobira, para fazer o tratamento. Já praticamente sem aguentar andar, mesmo assim teve que buscar forças e ir até o Hospital Raimundo Gobira para ser tratada. Lá fez uma série de exames e ficou cerca de 30 dias. 30 dias esperando uma transferência para o Santa Rosália ou para o Hospital Filadélfia para realizar a hemodiálise. Finalmente saiu uma vaga. Foi mandada para o Hospital Santa Rosália. Lá outro martírio, passou por vários procedimentos. Inclusive a família denuncia que até um procedimento no coração foi realizado para retirada de uma espécie de líquido sem sequer a família ser comunicada do que estava acontecendo. Depois disso, o espanto. Numa noite antes da morte dessa paciente, um dia antes da morte dessa paciente, a família esteve lá. A mãe foi informada por um médico, que seria um urologista, que ela estava muito bem, se recuperando bem, que havia feito teste para a Covid-19, que havia dado negativo. A mãe voltou para casa já toda feliz, aguardando o dia em que a paciente ia receber a alta. E aí, no dia seguinte, a família foi comunicada que deveria comparecer ao hospital. Lá chegando, foi informada que a Ana tinha falecido. E entre as causas da morte, que constam do atestado de óbito, síndrome respiratória aguda, derrame pericárdico, insuficiência renal e Covid-19. Aí a revolta da família, porque um dia antes haviam afirmado que tinha sido feito teste e que tinha dado negativo para Covid. A família agora quer saber o que aconteceu. Quem conta os detalhes desse sofrimento, do caso dessa paciente que morreu na última sexta-feira e que deixa 4 filhos, é a Morgana. A Morgana é tia dela, tia dessa paciente, e traz os detalhes desta história de sofrimento registrada aqui em Teófilo Otoni. A Ana, ela esteve na unidade da UPA há 2 meses atrás, né, com uma suspeita de infecção urinária, porque ao urinar ela estava sentindo um ardor, né, no canal. Passou, né, pela triagem, foi atendida pelo médico, o médico passou uma medicação injetável e mandou ela para casa. Não fez nenhum exame nela nesse dia, ela foi para casa. E essa medicação, o corpo dela não correspondeu muito bem. E aí a alergia começou. Ela começou a inchar, né, o rosto e o corpo. E começou umas manchas no corpo também, roxas. E a gente se entendeu por que é que estava acontecendo. Ela retornou novamente à UPA para saber o porquê, né, que estava aquele inchaço. Porque a gente estava com medo, né, de dar uma alergia mais grave
e poderia até fechar, né, a garganta e ela não conseguir estar fazendo respirando, né? Isso chegando novamente à UPA pela segunda vez, eles deram ela um antialérgico injetável e mandou para casa. Eu sei que essa luta de UPA, casa, UPA foram 9 vezes. Até que ela foi novamente, e foi bem naquele tempo que o prefeito tinha retirado a UPA de lá, que ia ser atendimento exclusivo para o Covid. Eles informaram ela na UPA que não poderia atender ela, que ela deveria ir para o Gobira. Ela saiu da UPA andando sem aguentar e foi até o Gobira. Chegando no Gobira, ela passou pela triagem lá e o médico internou. Nisso, nos exames que fizeram lá, descobriu que ela estava com cisto no ovário, né? Que os rins dela estavam parando. Aí a gente até questionou a respeito dos rins, e aí eu tinha falado, né, que poderia ser alguma medicação errada que estava dando uma infecção interna. Ficou, né, lá aguardando 30 dias uma liberação de vaga no Santa Rosália ou no Hospital Filadélfia, porque ela precisava fazer hemodiálise. Mais ou menos com 32 dias, eles fizeram um teste de Covid nela, deu negativo e transferiram ela para o Santa Rosália. Então ela foi para o Santa Rosália, não deixaram a mãe dela ficar com ela, porque disse que ela ia para a sala vermelha, que ela já não estava muito bem. Saiu da sala vermelha, foi para o quarto, a mãe dela pôde estar, né, ficando com ela, só que não podia ficar muito tempo. Só que um questionamento nosso era que ela estava num quarto com uma outra pessoa, essa pessoa tinha 3 acompanhantes, eu acho que a senhora era alguma conhecida lá do hospital que estava deixando. Ela estava sendo medicada, ninguém dava informação à mãe de quais medicamentos, de por que aquele medicamento, e era muito medicamento. Voltou novamente, né? Foi para UTI e a mãe dela teve que vir embora, que não podia ficar no hospital, eles não deixaram ela ficar no hospital. Quando foi no outro dia que a mãe dela chegou lá para poder fazer a visita, que ela já estava no quarto, foi informado que ela tinha feito uma cirurgia no coração, mas não avisou ninguém da família, que tinha que ter tirado um líquido do coração, que estava dando a pressão, né? E aí eles fizeram esse procedimento e não avisaram, foi avisar no outro dia. No dia 30, a mãe dela teve lá, ela estava muito bem, a mãe dela conversou com o médico até um urologista, por sinal, e ele falou com ela: mãe, não preocupa não, porque ela está muito bem, e o teste de Covid dela deu negativo. No dia 31, ligaram pro telefone, né, e a assistência familiar do hospital para a gente estar indo lá levar uma documentação. Eles não desejaram falar pelo telefone, mas eu imaginava do que se tratava. Quando eu cheguei lá, me informaram que ela tinha falecido 4 horas da manhã. Eles me ligaram 9h30 da manhã do outro dia. Eu cheguei e quando eu olhei o laudo, tinham três coisas lá que ela tinha sido falecida. Eu vou te mandar a foto aí. E o último era Covid-19. E eu questionei, falei assim: gente, Covid-19, a menina tinha testado, tinha dado negativo. O rapaz falou assim: infelizmente, depois eu falei assim: então vocês me provem que deu positivo, porque vocês falando que ela testou positivo, eu não vou poder nem velar ela. Ele falou assim: infelizmente eu não posso te passar essa informação. Eu queria que tivesse feito o exame pra gente poder saber, né, qual é a causa real da morte. Eles falaram comigo que não podia fazer, não, que ninguém ia querer fazer um exame nesse numa pessoa que tinha testado positivo. Eu novamente questionei: já que ela testou positivo, então prove que testou positivo, que um dia antes ela estava muito bem, não tinha suspeita nenhuma, o médico tinha falado que ela não tinha testado positivo, e aí no outro dia ela falece na madrugada, e vem um laudo nada a ver, com causas assim de quantidade de dias que não batiam com como ela estava. Então eu entro em contato porque estão fazendo isso não é só com minha sobrinha, e sim com muitas pessoas. Estão falando que as pessoas estão morrendo de Covid sem ter morrido de Covid. Infelizmente, eu passei por cima, né, das ordens dos rapazes que levam o caixão para o enterro, né? E eu abri a janelinha do caixão. Quando eu abri a janelinha do caixão, eu tive o desprazer de ver minha sobrinha dentro de um saco plástico cinza leitoso, embolada. A funerária não fez nem questão de esticar ela dentro do caixão, entendeu? Então isso para mim é desumano. Eu acho que a população ela tem que saber o que está acontecendo dentro do hospital. Se hoje ela está morta, eu agradeço a UPA de Teoflotone,
que o médico deu medicação errada a ela e só piorou a vida dela antes ela não tivesse nem ido naquela UPA. A dificuldade para poder transferir ela do Raimundo Gobira para o Santa Rosália. Infelizmente, ela foi uma luta que ela teve de 2 meses e 2 semanas mais ou menos. Ela tinha 23 anos, menina nova, 4 filhos. Então, assim, ficou 4 filhos com a mãe sem saber o que faz, porque tem que criar agora os filhos. E a única coisa que eu quero é justiça, e eu vou correr atrás de advogado e vou levar isso até eu descobrir o que foi que aconteceu dentro do Santa Rosália com minha sobrinha. 8h17, que história triste, né, gente? História triste. Eu espero que as autoridades ligadas à área da saúde possam investigar isso que aconteceu. É preciso dar uma resposta para a família do que aconteceu. Desde o primeiro atendimento, na UPA da Getúlio Vargas, onde a família alega que aplicaram uma medicação errada na paciente e que depois disso ela teve uma série de complicações, começou a ter inchaço, teve que ir e voltar da UPA por várias vezes, por pelo menos 9 vezes, de acordo com o relato aí da tia dessa paciente. Por último, foi mandada para outra UPA, lá do Raimundo Gobira, e ficou lá quase 30 dias esperando uma transferência para hemodiálise. Nós tentamos um contato com a UPA da Getúlio Vargas e não conseguimos. Lá não tem telefone, não tem um contato com quem a gente possa falar para poder dar explicações. Nós tentamos um contato com o Dr. João Lauro. Primeiro vamos aqui com o Dr. João Lauro, da UPA do Raimundo Gobira. Ele disse que recebeu essa paciente lá, a suspeita era de infecção urinária, que ela foi tratada, foi medicada, realmente passou vários dias esperando sair uma vaga para internação em um hospital de Teófilo Otoni, até que saiu o leito lá para o Hospital Santa Rosália para ela realizar a hemodiálise. Daí para frente ele diz que não sabe o que aconteceu, até porque não é funcionário do Hospital Santa Rosália. Vamos ouvir o que diz o doutor João Lauro, que é diretor da UPA do Raimundo Gobira, que também foi citado aí nessa matéria. A gente lamenta realmente, né, a perda de uma paciente tão jovem, mas como o próprio áudio da familiar ela coloca, a UPA Raimundo Gobira, o Hospital Raimundo Gobira, a gente recebeu essa paciente posteriormente, depois, como na fala dela, de ter ido algumas vezes na outra instituição, ela deu entrada com a suspeita de uma infecção em vias urinárias, né, no trato urinário dela. Realizado exames onde a gente pôde identificar uma insuficiência renal, onde ela foi medicada, hidratada, tratada, enquanto esteve lá conosco. E imediatamente, quando fechou esse diagnóstico, solicitado vaga para o hospital de referência em nefrologia, que aqui em Teófilo Otoni a gente tem o Hospital Santa Rosália e o Hospital Filadélfia. E ficou essa pendência da vaga. Ela foi testada para Covid na UPA Gobira, onde foi descartado, e posteriormente ela foi transferida para o Hospital Santa Rosália. O que ocorreu no Hospital Santa Rosália seria leviano da minha parte falar o que ocorreu, emitir um parecer, porque eu não trabalho no hospital, não tenho essa informação. Então o que eu posso falar é de enquanto esteve conosco. A gente atendeu, ela deu entrada lá, foi prontamente atendida, medicada, solicitado exame, solicitado internação. Veio os exames, identificamos a questão da insuficiência renal, solicitamos transferência para outro hospital. Lamentável realmente o ocorrido, uma vida tão jovem, paciente tão jovem, mas da nossa parte a gente fez tudo que estava no nosso alcance, em medicar, pedir a vaga e a transferência. 8h21. Aí o que foi dito pelo Dr. João Lauro, da UPA do Raimundo Gobira, recebeu a paciente, segundo ele, foram adotados os cuidados necessários, a questão da medicação, a vaga na rede hospitalar não dependia do Hospital Raimundo Gobira, até que ela foi transferida para o Santa Rosália, e do Santa Rosália para lá ele não tem condição de falar, porque não é profissional desse hospital. Aí nós entramos em contato com a direção do Hospital Santa Rosália, com o serviço de comunicação do Hospital Santa Rosália, e acabamos de receber agora um áudio que já foi autorizado inclusive pelo serviço lá de comunicação, para que a gente possa trazer aí um esclarecimento do Hospital Santa Rosália a respeito dessa situação. O áudio que nos foi enviado agora é do Dr. Leonardo Seixas, da direção do hospital. Vamos ouvir o que ele diz, porque acaba de chegar nesse exato momento esse áudio pra gente com
as informações que vêm do Hospital Santa Rosália sobre esse caso. Ô Abdullah, eu posso até tentar entender, mas se colocou Covid, provavelmente o hospital testou, tá? Ela manifestou algum sintoma e alguém resolveu testar. A funerária é um serviço terceirizado, a assistência funerária não é do hospital, ela é terceirizada. Então, o que a funerária faz não é o Santa Rosália que determina, eles seguem os protocolos de segurança, o hospital segue os protocolos de segurança, e a gente tem que ver se a causa principal é o Covid. Existe uma diferença muito clara, morrer de Covid e morrer com Covid. São duas expressões diferentes. Você pode ter morbidades e apresentar o Covid. Haja vista que vários pacientes que vieram para a gente do Raimundo Gobira vieram contaminados, mas muitos. Infelizmente, se alastrou dentro do Gobira também esse número de contaminações. E pode ser o caso dela também, né, de ter sido uma das situações. Agora, quanto ao procedimento do coração que ela está alegando, eu tenho que entender melhor, mas existem urgências e emergências. Você espera para falar com a família e comunicar, pedir autorização para fazer, ou deixa o paciente morrer? Obviamente que a decisão médica, nesse caso, é soberana, e eles têm liberdade e autonomia de fazer o procedimento para salvar a vida do paciente. Então, quanto à conduta interna, eu não sei. Ela devia se preocupar mais com 9 vezes ida na UPA, medicação errada e a insuficiência renal que a menina chegou lá no hospital não foi provocada pelo Santa Rosália, foi provocada pela assistência que ela não teve no município de Teófilo Otoni. Isso poderia ter totalmente sido prevenido se ela tivesse sido assistida de maneira adequada. Então, o problema do Santa é que ela chegou lá dia 30 e morreu dia 31. Dia 20 e poucos morreu dia 31. Ela não ficou dias lá dentro, pouquíssimos dias. E a mãe questiona somente o Santa Rosália. Bom, aí tem mais um complemento desse áudio, gostaria que você colocasse pra gente, por favor, complemento do áudio do Dr. Leonardo Seixas a respeito dessa situação. Outra coisa, a família não é técnica, né, para tentar analisar a declaração de óbito. A declaração de óbito coloca que ela desenvolveu síndrome respiratória aguda grave há 3 dias, ou seja, do data do óbito para mais 3, ela desenvolveu a síndrome respiratória aguda grave. A insuficiência renal já vinha há 12 dias, a insuficiência renal aguda, algo confirmado pelos dados que ela passa da cronologia de sequências de ida até a UPA. E a Covid, por quê? O médico desconfiou que ela pode ter sido contaminada no Raimundo Gobira. Então, ela faleceu com a presença da Covid, não necessariamente em função da Covid. É esperar que isso seja investigado e seja apurado, como eu disse desde o começo, né? Da situação que aconteceu na UPA quando ela deu a primeira entrada, dessa alegação da família, né, de aplicarem uma medicação errada na paciente. Tem que saber que medicação foi essa, como é que isso foi feito, por que essa paciente entrou e saiu da UPA pelo menos 9 vezes, de acordo aí com a família. Depois, onde é que ela contraiu a Covid, se ela de fato está com Covid, porque no laudo, inclusive divulgado aqui pela Secretaria Municipal de Saúde, consta que essa paciente que faleceu na sexta-feira, ela teria teste RT-PCR positivo para Covid-19. Está no laudo da Secretaria Municipal de Saúde. Onde é que ela contraiu a Covid? Foi no Gobira? Foi no Santa Rosália, depois que foi internada? Outra coisa, se ela estava com Covid, por que no quarto onde ela estava tinham outros pacientes? Porque a família diz aí que ela dividia o quarto com outras pessoas que inclusive tinham acompanhantes. No caso de Covid, a pessoa não tem que ficar isolada? Então tem uma série de coisas aí que precisam ser esclarecidas nesse episódio. Aí a posição do Hospital Santa Rosália, claro, a gente não vai discutir, como bem disse o doutor Leonardo Seixas aí, a gente não vai discutir questão do médico, se precisou fazer de urgência ou não o procedimento no coração, se havia tempo hábil ou não de comunicar à família. Isso quem decide é o médico de acordo com a evolução do quadro do paciente. Agora, tem muita coisa que precisa ser explicada nessa história, muita coisa que precisa ser explicada. Primeiro, que medicação errada foi essa que ela teria tomado de acordo com a família. Segundo, por que ela entrou
9 vezes e saiu da UPA e não foi tomada uma providência preventiva antes, quando dessas entradas e saídas lá da unidade de pronto atendimento, para o quadro não se agravar e não chegar até onde chegou, com a necessidade inclusive de hemodiálise, né? Porque estava com insuficiência renal, um problema que ela não tinha, de acordo com a família. Então vamos esperar que isso seja esclarecido. Isso é mais um retrato, né, do problema do sistema de saúde pública que nós temos aqui em Teófilo Otoni. Eu quero deixar o espaço aberto, como fiz para o Hospital Santa Rosália, como fiz para o Hospital Raimundo Gobira, a UPA do Gobira, para a UPA de Teófilo Otoni se pronunciar também no caso dessa paciente, a UPA lá da Getúlio Vargas. O que aconteceu? Que medicamento foi esse que ela tomou? Por que ela entrou 8, 9 vezes na UPA, foi mandada de volta para casa, sem encaminhamento para uma internação e para um tratamento mais especializado diante dos sintomas que ela apresentava? Só que nós, na UPA da Getúlio Vargas, a gente não consegue contato. Eu consegui o contato aí com o Dr. João Lauro, porque tenho o telefone pessoal dele. Consegui contato com a direção do Hospital Santa Rosália, lá tem os telefones de contato. Agora, na UPA, a UPA daqui da Getúlio Vargas, você não tem um telefone fixo para poder falar com ninguém. Aí depois querem reclamar que a gente divulga as matérias, coloca os apelos das famílias e não ouve a unidade de pronto atendimento. Vai ouvir como? Se você não consegue nem um telefone para fazer contato. Não tem nem um telefone para poder fazer contato. Então o espaço está aberto para que eles possam manifestar. Porque são 2 UPAs agora, gente. A UPA da Getúlio Vargas, que só está atendendo caso Covid, e a UPA do Raimundo Gobira, que foi transferida para o Raimundo Gobira para liberar o espaço da outra UPA da Getúlio Vargas só para os casos Covid. Então vamos aguardar que alguém se manifeste. Eu espero que as autoridades investiguem isso. É preciso dar um esclarecimento para a família do que realmente aconteceu. Eu não tenho o nome da funerária, a família não divulgou o nome da funerária que fez o procedimento, né, e saber se o protocolo estava correto ou não, e por isso nós não fizemos o contato com a direção dessa funerária aí para explicar a situação da acomodação, inclusive do corpo, que é outra coisa reclamada pela família. É muito triste, né? Uma pessoa de 24 anos, mãe de 4 filhos, sofrer o que sofreu, um verdadeiro martírio, até chegar ao óbito na última sexta-feira aqui em Teófilo Otoni. Esperamos que as autoridades apurem isso. E como disse a família vai acionar a justiça para buscar entender o que aconteceu com essa paciente.